Nessa lição você vai ter a oportunidade de meditar sobre alguns textos que vão falar exatamente sobre os atributos de Deus. Então, a beleza, a verdadeira beleza é a manifestação dos atributos de Deus. Por isso que esse tema é muito importante, tanto para a nossa vida, como para a nossa reflexão teológica. Quando você olha aí na sua cidade, no país onde você está vivendo, olha ao seu redor, infelizmente, digo assim, eu tenho certeza que você vê muitas coisas que não são belas. Você vê violência, você vê discriminação, você vê muitas formas de injustiça, de infelicidade. Tudo isso que não é belo exatamente porque falta harmonia com Deus. Quando nós vemos o problema da criminalidade na sociedade, por que há tantos crimes? Por que há tanta violência? A resposta é essa, porque está faltando Deus, faltando comunhão com Deus nessa cidade, nesse país. É por isso que nós precisamos refletir sobre os atributos de Deus. E como nós já definimos, que teologia é um discurso acerca de Deus. Mas um discurso em que sentido? No sentido de que é através da minha reflexão da Bíblia, é através da minha reflexão teológica, que eu vou construir um discurso para ser transmitido para as pessoas. É através do estudo da Bíblia que eu vou aprender qual é a mensagem que eu tenho que anunciar para que o meu mundo seja um mundo mais bonito, mais belo, para que a minha cidade seja mais bela. E seja mais bela não simplesmente no sentido de ter uma praça bonita, um lago, não, mas ser bela no sentido de ver as pessoas vivendo mais cheias da presença de Deus. As pessoas mais cheias da plenitude de Deus. Aquelas coisas que estão ali desarranjadas, elas vão ser corrigidas à medida em que a vida do indivíduo, a vida da sociedade vai sendo ajustada à vida de Deus, aquilo que Deus é. Existem alguns atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Por que incomunicáveis? São atributos que só Deus possui. Só Deus possui. Vamos citar apenas alguns exemplos. Por exemplo, o atributo da onisciência de Deus. Ou seja, o que significa a onisciência? A onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de uma forma intensa, de uma forma profunda. Deus, podemos falar do atributo da onipotência. Significa que só Deus é totalmente soberano. Ele tem poder de realização de todas as coisas. Tudo está nas suas mãos. Entre os seres humanos nós encontramos muitos homens que às vezes têm a vaidade de se acharem onipotentes, mas é uma ilusão. Eles só estão respirando porque Deus está mantendo. Onipotente realmente é só Deus. Outro atributo incomunicável, a onipresença de Deus. E o que significa esse atributo da onipresença? Significa que Deus ele está plenamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ele está presente. Isso é maravilhoso, tem a ver com a infinitude de Deus, com a eternidade de Deus. Isso significa que Deus ele é capaz de tratar cada uma das suas criaturas como se ela fosse a única. Presta bem atenção, vou repetir de novo. Deus, ele, por ser onipresente, ele é capaz de tratar com você como se você fosse a única coisa que ele tivesse que cuidar. Como se você fosse o único ser, melhor dizendo, não coisa, mas o único ser que estivesse ali dentro da agenda de Deus fosse você. Nós não conseguimos dar 100% da nossa atenção para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Nós vamos nos dividindo, somos limitados. Deus não, Deus ele é onipresente, ele é infinito.
Ele dá 100% do seu carinho, da sua atenção para cada ser humano. E não apenas para os seres humanos. Deus ele é capaz de cuidar até daquela formiguinha, aquele pequeno inseto que nasceu lá no jardim, de ontem para hoje. Deus cuida. As aves, Jesus ele falou, olha, as aves elas são alimentadas, os passarinhos, eles são alimentados todo dia por Deus. Porque Deus ele é um Deus onipotente e onipresente. Essas características pertencem apenas a Deus. Ele não nos comunica a capacidade de sermos onipresentes, de estarmos em todos os lugares. Ele não nos comunica e nos faz capazes de sermos onipotentes, podermos fazer todas as coisas, porque só Deus é soberano. Ele não nos dá a capacidade de sermos oniscientes, no sentido de conhecer tudo, porque essa é uma característica de Deus. Mas esses são alguns dos atributos comunicáveis, e no decorrer dessa lição, através dos textos e dos áudios, você vai poder meditar um pouquinho mais sobre isso.